Olá, gente! Hoje quem está aqui comigo é o Eugênio Yoshida, meu grande amigo de mais de uma década, né? Meu companheiro de aventuras, né, Eugênio? É isso Eugênio é aí, Bianca. acupunturista, fitoterapeuta, se formou comigo em Doin, Shiatsu, né? Eugênio aí é da psicologia, então a gente compartilha tanta coisa em comum, até uma filha do mesmo ano, né, Eugênio? Pois é, né? Faz pouquinho tempo, né? Apenas 9 anos, né? Apenas 9 anos. Eugênio, Apenas nove obrigada por anos. estar aqui comigo hoje. É um prazer, Bianca, estar aqui no seu canal. É o maior prazer estar aqui e vou procurar fazer o meu melhor aqui para vocês que estão assistindo, para a Bianca. Ah, eu sei, é por isso que eu te chamo. Então Imagina, Bianca, vamos que é lá. isso. O Eugênio, gente, assim, embora a gente tenha uma formação muito parecida aí da medicina chinesa, né, e Chinesa, sim, oriental, né, que a gente tem formações aí na medicina tradicional coreana e japonesa também, a gente também tem muito em comum na nossa formação ocidental, né, Eugênio? Eu sou assim, enfermeira, especialista em psiquiatria, né, e saúde da família, e o Eugênio é da psicologia, né, Eugênio? sim, estamos aí aprendendo a cada dia mais, né, Bianca? Sempre mexendo com a cabeça das pessoas, né, Eugênio? Sempre, Bianca. Sempre a gente cai para esse caminho da psique, das emoções, né, Bianca? Exatamente. Então, o que que eu queria, Sim, por que que eu convidei você, Eugênio, não outra pessoa? Porque porque você tem tudo o que é necessário, né, para dar diversas ferramentas aí, é, é, depoimentos e também dizer para as pessoas o que, que elas podem fazer enquanto elas estão em casa, porque hoje a gente sabe que não é sim, bom ficar indo para o hospital, né, Eugênio? sim, E desde o início da pandemia, o que é que eu tenho percebido? Que meus pacientes que tinham questões emocionais, tinham transtornos de ansiedade, sofriam de depressão, quando eles vieram me buscar, mesmo aqueles que melhoraram muito no tratamento, quando a pandemia chegou e a gente teve essa coisa, né, de se trancar dentro de casa, sim, eles voltaram a ter alguns sintomas, alguns pioraram. Agora, o mais interessante é que pessoas que nunca tinham tido nenhum desses sintomas começaram a me ligar assustados. Bianca, eu tô tendo palpitação, eu tô tendo falta de ar, eu tô tendo uma sensação que parece que o pior vai acontecer. Pessoas que nem sim. imaginavam que era uma crise de ansiedade, por exemplo, começaram a apresentar isso. Como é que isso aconteceu na sua realidade aí com seus pacientes, Eugênio? Então, Bianca, como você disse, né, pacientes que tinham, melhoraram antes da pandemia, do isolamento, e depois do isolamento a gente percebeu que uns conseguiram manter, mas uns pioraram, e o mais interessante, né, os que não tinham nada começaram a ter. E esse começaram a ter por quê? Aí a gente para e pensa, bom, vamos relembrar um pouquinho da medicina chinesa, que é aquela questão, né, das doenças podem se tornar doenças através dos, vamos dizer, fatores externos, fatores internos. Então o fator interno está lá gritando, mas você está lá dando um jeito. Mas aí se uniu ao fator externo, que é o ambiental, aí a gente começa a ver essas questões, porque é uma nova realidade e a gente vê a questão das notícias, como que ela vem para a gente, então como que a gente assimila isso, como que a gente consegue lidar com essa situação. Então a gente vê muitos casos, Bianca, ansiedade, depressão, entre outras vários problemas que a gente começa a observar. De pacientes assim a chegar ao ponto, Bianca, de falar assim, eu não vejo mais razão para viver. Eu vi, não foi de uma pessoa, Exatamente. Bianca. É assustador. Para a gente que trabalha, claro, a gente não vai falar isso para o paciente, mas a gente fala, poxa, mas como que a pessoa que, assim, pessoas assim, que têm um trabalho, que mesmo durante a pandemia continuaram o teu trabalho, mas passaram a ficar dentro de casa, mais restrito. Não, mas tem tudo, uma família legal, uma posição financeira assim, estável, você fala assim, uma vida feliz. Porém, a pessoa falar assim para você, falar assim,
eu não vejo mais razão para viver. Mas, Eu falo, e Eugênio, aí, né? você lembra que em 2012 eu falei isso para você quando eu estava no meu ápice do transtorno do pânico? Sim, eu lembro que você falou para Então, mim. gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Até Uhum, porque eu comentei com o Eugênio e com todos os meus pacientes que as pessoas que tinham transtorno do pânico, que eu tratei antes de eu ter, antes de eu sentir na pele, eu tenho dó delas. Eu sinto muito. sim, Porque, sim, no fundo, né, Eugênio, a maioria das sim, pessoas vem, às vezes, pai, marido, esposa de pessoas com transtorno do pânico falar assim para uhum, mim: ah, mas não é um pouco de exagero? Ai, mas é, isso não é porque de repente ele ficou medroso? Gente, olha, um médico da tradição, né, chinesa, sim, ele teve a coragem de falar para mim que eu fui buscar ele, né? Aliás, eu fui buscar todo mundo quando eu estava mal, sim, né? Te sim, busquei, né, Eugênia? Você me sim, acompanhou, viu toda a minha sim, peregrinação. o Gente, processo, né? um grande nome virou e falou assim para mim: sabe o que aconteceu com vocês? Ficou com zona. Uhum, Eu já estava um lixo, Eugênio. Eu sim, arrebentei aquele dia. Eu saí da clínica dele, assim, que aí depois, lembra que eu fui falar para você? Eu falei, Eugênio, eu sim, não você falou tenho para, mais motivo para viver. sim, Entende? Porque, gente, vocês que já tiveram uma crise de ansiedade forte, vocês vão saber exatamente o que eu estou falando, mas vocês que nunca tiveram, é a sensação da morte com a mão no seu pescoço, falando, eu vou é te levar horrível, agora. E, gente, eu cheguei num ponto de ter 6, 8 crises por dia e é levar, às vezes, horrível, 40 minutos ou 2 horas a voltar. Então, eu estava com uma filha de 1 ano, né? Eugênia estava com a sua filha de sim, 1 ano também. Tinha uma filha de 8 anos, trabalhando. Eu tinha medo de atender um paciente ter uma crise no meio de um atendimento. Eu tinha medo de tomar banho e eu achava sim, que eu ia ser eletrocutada, ia morrer no meio do banho. Eu tinha medo de dirigir porque eu achava que ia sair a roda. Né, gente, eu cheguei a largar o carro no meio de uma avenida e sair correndo, né? Então, que é horrível. qual é o tamanho, Eugênio, da dor? Qual é o tamanho do sofrimento psíquico de uma pessoa com transtorno de Sim, ansiedade? é muito grande, Bianca, porque eu também não tenho vergonha de passar. Eu já teve momentos assim de pânico, ansiedade, de eu chegar assim, tá no avião, assim, numa boa. Depende se olhar e falar, o que que eu tô fazendo aqui? Aquele desespero, aquela coisa de eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Você fala, e aí, o que que eu faço? O avião já tá decolando, não tem como sair, sabe? As portas abertas, tal, e pum, fechou a porta, você fala, caramba, eu vou morrer. É uma sensação muito ruim. Aí você fala, demora para passar? Aquele curto tempo de passar parece que é uma eternidade, não passa. E aí, pontos, aquela coisa de respirar, se dar uma levantada, sair, foi ajudando, mas a sensação é muito ruim mesmo. Que nem você falou, é só quem passou para falar o que é É e só quem que passa, Eugênio. E só quem aí, passa. isso a gente está falando, né, da ansiedade. Vamos, Sim, vamos, da ansiedade. vamos fazer aí um apanhadão de Sim, sintomas? Porque sim, muita vamos. gente, Eugênio, não imagina que o que ela está sentindo é transtorno de ansiedade, né? Exato. Ela não consegue identificar, né, Bianca? O que é isso, né? Sim, ela começa a sentir um monte de coisa esquisita, e aí a pressão tá normal, a temperatura tá Sim. normal, tá tudo normal, né? E a pessoa fala, ué, então vamos lá. Palpitação, o que mais? Palpitação, transpiração, né? Isso, a pessoa pode Difusa, de repente ter uma sudorese que vem do nada, sudorese, né, sim. Eugênio? O tremor, muitas vezes acompanha de Tremor, tremor, às vezes acompanha a tontura, tontura, não é? sensação de desmaio, Sensação de desmaio, as pernas ficam com- moles. você perde a força, né? Muitas vezes você não consegue andar, Isso, você perde a força. A falta de ar é uma coisa horrível, falta né? de ar, sensação de morte, né, Bianca? Que parece que você Sensação de está morte. morrendo. Essa é a parte, acho que, pior de É a todas, porque pior. é a E tem o pior. branco, né, Eugênio? Que Sim, assim, você fica pálido, você fica pálido fica. e, de repente, você
congela, não é isso? Sim, Você não parece que consegue congela nem o tempo. pensar no que você vai fazer. Não Isso. consegue. Você fala, eu sei pouco, eu sei isso. Mas na hora do vamos ver, você esquece tudo. Não vem nada Esquece. na cabeça. Que é o, acho que você ia Esquece. falar, te cortei o branco, dá um branco. Some tudo. Você fala, e aí, o que eu faço? É A pessoa horrível. fica pálida, né? Às vezes ela Sim. chega até a desmaiar, né, Eugênio? Chega a desmaiar. Eu vi pessoas chegarem a desmaiar. E, assim, é uma coisa, gente, que, lógico que quem tem há muito tempo, né, Eugênio, começa a perceber coisas leves no corpo, dizendo para ela que ela vai entrar numa crise. Vai entrar numa crise, Mas sim. isso é só quem já está passando isso há muito tempo. Quem está começando, a pessoa às vezes está lá no meio do almoço, entra em crise, está dirigindo, entra em crise, a pessoa Sim. acorda de madrugada numa crise. Numa crise. Que existem aqueles pequenos gatilhos que vão lá e cutucam a gente, pum, e desperta, né? Pode ser um vento que bateu, um som que você ouviu, alguma coisa que desperta, que muitas vezes a gente não consegue identificar. E quando você vê despertar aquele monstro disparado em você, você fala, o Aquele que é isso? monstro, isso. E você não sabe o que fazer, né? Exatamente. Então, isso é a questão da ansiedade que está acontecendo com muita gente lá Sim, fora. muito. E a primeira coisa que eu vou dizer, até para não esquecer de falar isso no fim, gente, quem está passando, e se você tiver alguém passando perto de você, essa pessoa precisa muito ser acolhida. Com Tá? Não certeza. briga com ela, não diga que ela está inventando, sabe? Porque isso só piora o quadro, não piora, Eugênio? Só piora, Bianca. O acolhimento, porque, que nem você citou no começo, não é, vamos dizer, tem gente que eu ouvi até falar, parentes ou familiares falam, isso é frescura. Eu falei, olha, não é frescura. Isso pode levar a consequências piores para a pessoa. Então, Sim, a pessoa pode ter um zero, infarto, a pessoa pode pode ter um chegar a um AVC, infarto. ela pode convulsionar, ela pode Sim. desmaiar, cair, rachar a cabeça, E sabe? Não é aí? brincadeira. E eu, assim, eu gosto sempre de pensar no que pode acontecer de pior, Sim, sim. né? Para a gente sempre se preparar. E como é uma insegurança, o acolhimento é muito importante, né? Sim, você acolher acho que é o pronto-socorro melhor que tem no momento, né? A pessoa acolhe. Depois que passar a crise, vamos ver o que a gente faz, mas tirar aquela sensação mais aguda, o que está mais incomodando. Aí você começa a conversar com a pessoa. Porque você gritar, fazer, vai piorar a situação da pessoa. E o que é muito, a gente vê em comum por aí, né, acontecendo. E aí, a gente, ó, tudo que a gente falou, né, gente, é muito fácil de quem está sentindo detectar. Sim, E de quem está em volta ter uma noção que alguma coisa de errado está acontecendo com a pessoa. Por quê? Porque a exatamente. ansiedade e o pânico, eles são yang, né? Então aumenta o Sim, movimento da pessoa, a pessoa fica meio esquisita, ela não consegue parar quieta. Agora, já a depressão é o contrário, né, Eugênio? ela Como é aquela coisa. difícil a pessoa que está desenvolvendo depressão, que tem sintomas depressivos, e para quem está em volta perceber. Porque é silenciosa, Bianca. E essa questão que você falou da depressão, tem até estatísticas que a gente vê a questão da população mais, vamos dizer, mais idosa entrando mais em depressão e até o suicídio Isso. nos idosos aumentando. Entre os idosos, sim. É, Olha que coisa interessante. A depressão, né, Eugênio? sim, Eu tive lá o transtorno do pânico e você me sim, acompanhou, você viu que o sim, meu transtorno do pânico virou uma depressão depois, lembra? exatamente. Porque você chega num ápice, sabe, de que toda a energia vai embora, você luta, você tenta tomar remédio, você tenta fazer um tratamento, tenta fazer outro, vê que nada dá em nada. Você continua com as crises de ansiedade, mas você entrando num buraco da depressão. Então, gente, quem está com transtornos de ansiedade há muito tempo, podem sim desenvolver um transtorno de depressão, né, É, Eugênio? Agora, tem pode, gente que pode. pode ir direto para a depressão. Então, vamos falar de alguns sintomas para as pessoas ficarem de olho? Sim, sim. Depressivos, a pessoa também fica bem apática, porque é uma coisa silenciosa e bem discreta a princípio, né? Mas ela começa a ficar mais apática, é aquela questão de a pessoa ficar mais se afastar das pessoas, pega bem a questão da mágoa, da tristeza da pessoa.
que mais que a gente pode colocar, Bianca? Olha, Eugênio, para mim, eu acho que uma coisa que eu sempre peço para as pessoas perceberem é o dormir demais. Isso, Bianca. É isso mesmo que eu estava Nossa, Eugênio, pensando assim, você agora. pega um adolescente, por exemplo, e ele começa a toda hora querer dormir. Sim, aquela coisa do se recolher, né? Ficar ali, né? E Porque você vê muito. principalmente durante o dia, porque o dia, gente, Sim, é yang. Então, você tem que se mexer, você tem que falar, você, né? É movimento. E exatamente. aí o yang da pessoa tá tão frágil, tá tão fraquinho, que ela não tem essa energia. Então não é que ela tá dormindo para se esconder, ela tá dormindo porque ela não tem energia para nada. E aí chega à noite Exatamente. ela não consegue dormir. E aí começa a trocar os papéis, né? Ela dorme de dia, Exatamente. acorda à noite. Você vê que a maior dificuldade, se pergunta para um depressivo, você dorme à noite? A não ser que ela tome algum medicamento, mas Exatamente. no aspecto, vamos dizer, normal, ela não consegue dormir, né? Que é a E questão do Eugênio, yin e você yang, né? concorda que uma pessoa que tem insônia também pode desenvolver depressão? Pode, Bia, pode. A gente vê muito essa questão, insônia, depressão, eles estão ligados, eles estão ligados. Se não apareceu, vai aparecer. Isso eu posso falar assim, de todos que eu vi passaram por esse quadro. E se a gente Eugênio, for ver as a gente energias, né? pode dizer para as pessoas que, por exemplo, a pessoa parar de fazer ou parar de demonstrar gosto por alguma coisa pode ser um sintoma de depressão? Pode ser também, né, Bianca? Porque é aquela coisa, ela perde, se a gente falar da nossa a cultura japonesa, né? Ela começa a perder o ikigai dela, perder a razão de viver dela. O Ikigai Isso. parece uma bobeira, mas o Ikigai é aquilo que acordei de manhã. Por que eu acordei de manhã? Qual o meu motivo? O Ikigai é uma filosofia japonesa fantástica. Então, qual a razão de viver? E E você você chega para um depressivo... concorda Desculpa. que, desculpa Uhum. te cortar, mas você Não, não, concorda imagina. que é o Ikigai, né, gente, que é esse motivo de viver, que faz pessoas que estão sofrendo com transtornos psiquiátricos horrorosos, a maioria assim de ordem mais de ansiedade, de ordem mais yang, você Sim, concorda que é o Ikigai que faz com que elas continuem lutando, buscando sim. saída, não é? Busca por Solução. sobrevivência, né? E E o o que, que Ikigai é você uma... acha que acontece, Eugênio, Sim. para de repente a pessoa chegar no ponto dela desistir de tudo? O que, que você acha que está É por trás disso? Porque ela porque sabe que tem... ela tinha um motivo para Sim. viver. O que, que faz ela perder isso? Ela perde. Então a gente pode ver, né? Se for na psicologia, a gente vê, tem as questões inatas, né? Que vem da gente, e tem aquela questão da dinâmica familiar. Pode ser um trauma lá na infância, algum ciclo que houve alguma coisa que é aquela. Como é um ciclo, ele começa a sempre estar lá, voltando. Enquanto a gente não se conscientizar disso, a psicanálise é um exemplo. Eles falam muito que isso inconscientemente vai. É aquela coisa, aquele escape de energia que vai escapando, escapando, escapando. Uma hora dá A energia pane. acaba, né? Acaba aí, desce a Então, ladeira. Eugênio, eu posso afirmar, dentro das duas linhas de medicina, Sim? que não é que a pessoa perdeu o propósito de vida, é que ela Não. não tem mais recurso. Não tem mais recurso e se não tem energia, não adianta ela ter um propósito se não tem energia para Acabou a por esse gasolina, não é propósito. Acabou a isso? gasolina. Se a gente for ver, acabou o nosso, vamos dizer, o IN, vai, o IN que é a nossa gasolina, para a gente movimentar. Aí, porque a gente precisa da gasolina e da energia para movimentar. Então, esse conjunto começa, o Yin e o Yang, ele começa a, vamos dizer, A se se separar, desequilibrar, não é? a se separar. É. Aí, aí começa esse problema. E a gente vê muito, Bianca, muito mesmo. Que fala, a gente vê na universidade falando a todo momento, é muito preocupante. Lá tem na universidade tem um serviço de apoio às pessoas, né, gratuito até, inclusive o trabalho, que se faz essa videoconferência com os pacientes por causa do isolamento e você vê assim que não tem horário, não tem assim agenda para as pessoas, porque é tanta procura que você não consegue encaixar as pessoas.
Então você vê, Então eu então, acho que a gente devia abrir um horário ao vivo e começar a oferecer sim, alguma coisa para as pessoas. O que você acha? eu topo, Bianca, porque olha, é muito caso assim que você vê assim, pessoas sem condições financeiras, poxa, eu não tenho condições para pagar, e você vê realmente, Sim, estou que realmente desempregada, está precisa, acontecendo isso, né, e Eugênio? precisa, e a gente, como está começando a questão de estágio, a gente faz esse serviço gratuito que a gente põe na prática, mas também ajuda as pessoas. E eu sou Deixa super a eu te. favor. Agora, assim, essa questão aí, por exemplo, se a gente abre um horário, Eugênio, para tratar as Sim, pessoas, você concorda que vai aparecer muito mais gente com transtornos de ansiedade do que transtornos depressivos? é verdade, Bianca. Você falou agora, eu não tinha me ligado nisso. Você vê como que é legal a gente conversar. Realmente, a gente vê mais casos de ansiedade do que Porque depressão. o ansioso, ele tem energia para ir buscar. Sim, o depressivo não. O depressivo não. Então, gente, quando você fala para uma pessoa depressiva, vamos comigo. Eu lembro, minha avó, teve uma época que minha avó estava muito. Ela perdeu o filho, o Aham, queridinho dela, e minha avó caiu aham, numa depressão horrível. Tanto que 3 anos depois minha avó faleceu, né? Porque ela sim, não tinha mais motivo para viver. Era o filho que morava com ela, era o filho companheirinho dela. Então, minha avó amava dançar, falava, vó, vamos no baile do desmanche, né? Que eu levava minha avó no baile do sim, desmanche, sim, né? Da quarta idade. Vó, vamos no baile, não quero. Vó, vamos comprar sapato. Ela adorava sapato. Não, não quero. Você vê que não tem mais nada que você possa oferecer para a pessoa que ela reaja. Não é sim, isso, Eugênio? A pessoa é exatamente. como se a pessoa estivesse tentando sair do buraco, só que para baixo e não para cima. Porque você é aquela coisa que a gente vê lá da questão da medicina chinesa, a árvore, né? A gente desce lá na raiz da árvore, a gente cai lá no buraco mesmo. Aí que entra aquela questão, né, Bianca? A gente olhar as raízes, se a gente caiu, a gente pegar aquela oportunidade, mas só que falta energia para fazer isso. Olhar as raízes, o que está acontecendo comigo? Voltar às Então, raízes. mas se falta energia, é aí que a gente entra. É Para a gente exatamente. emprestar a nossa energia para a pessoa conseguir sair. Porque quando a gente fala, Sim. por exemplo, de 6 grandes meridianos de Shanhanlun, a gente Sim. tem os 6 estágios, né? A Sim. gente tem o estágio lá embaixo do Taiyin, Tá né? Que é aí. quando a Sim. pessoa chega no fundo do poço, e a virada é Juan para Shaoyan, e você precisa. E aí está a raiva. Sim, porque a raiva proporciona, né? Movimenta, né? Gente, é É incrível. muito Como até no legal. clássico do Imperador Amarelo fala que muitas Sim, vezes fazer a pessoa sentir a voltar raiva, sentir a voltar raiva, é ótimo. Voltar a sentir raiva sim, é uma forma muito potente, né, Eugênio, de sim. você fazer a pessoa sair do buraco, não é isso? Porque a raiva é vista só como um aspecto negativo, né, Bianca? E a teoria do Yin Yang fala: nada é só negativo ou só positivo. Existe proporção de Yin Yang. Então a Uma raiva é pessoa com necessária, né? raiva, para quem é Yang, para um cara com Ixi, ansiedade, é péssimo, é péssimo. Não, não não é? pode. Sim, Mas uma pessoa depressiva é muito bom ela sentir raiva, porque a raiva, gente, é a energia que faz a gente tirar o bumbum da cadeira e querer mudar as coisas. O depressivo, exatamente. ele desistiu de querer mudar, não é isso? Exatamente. Mas esse que você falou do Shannon, ele é fantástico, é um clássico, né? Você começa a estudar, você começa a ver o movimento das camadas e tem muito, tem tudo a ver com as questões, vamos dizer, emocionais, né? Porque na época na China eles não tinham, isso é depressão, isso é aquilo. Não, eles Imagina, vão ver o que está acontecendo com a pessoa, onde que está o distúrbio. Vamos tratar isso, porque muitas, né? E aí ele é, tinha o balão, a pipa que uhum, não tem linha, que é o linha, ansioso, né? sim, E a sim, pedra que só afunda, que é o só depressivo, não é afunda. isso, Eugênio? Se a gente for ver, a natureza explica muito bem isso, né? E os chineses fantásticos lá olhavam a natureza e falavam, pô, isso tem a ver. Essa correlação que a medicina chinesa faz é muito interessante, porque a gente não decora, a gente começa a entender como que é o sistema, né? Tem a ver com isso, com a natureza é isso. Aí você começa, claro que a gente estuda até a teoria, mas quando a gente começa a observar a natureza, a gente começa a se encantar, a entender mais essa dinâmica, esse movimento. É muito, muito, muito assim gratificante e a gente vê que
A gente pensar, tratamento é só acupuntura, é medicina chinesa. Não, a acupuntura é uma parte da medicina Um chinesa, que é a medicina dedinho, chinesa. um É o dedinho, dedinho, um é dedinho. uma parte, né? Temos aí várias terapêuticas que compõem a medicina chinesa, E eu que é quero que você fantástica. pense nelas junto comigo, porque agora a gente tem Sim. mais 8 minutinhos aí para a gente Ah, tá, fechar a nossa rapidinho. conversa, Vamos, então vamos, vamos passa lá. muito rápido. Eugênio, o que a Vamos. gente pode falar para essas pessoas que têm transtornos, estão passando com algum tipo de sofrimento psíquico yang, de Sim. ansiedade, de agitação? O que a gente pode falar para elas fazerem de yin para ajudar elas nesse sentido? De yin, a gente pode pensar alguma coisa para, de repente, ela tomar? Um chá? Tá, vamos lá, um chá yin? Um chá para a gente acalmar as coisas. Hortelã acho que é o mais clássico, Ai, não é? gente, hortelã é clássico. Então, você que tem muita ansiedade, faz um chá bomba de hortelã. Chá bomba mesmo. Pega 300 Sim. ml e coloca 3 sachês, tá? Da Leão Nossa, mesmo, não e tem problema. E se sim. você colocar 2 sachês de hortelã com um de camomila, gente. Nossa, você tirou E aquele se fizer o de casca de maracujá, Eugênio? maracujá. Nossa, Bianca, aí você deu a receita assim, como diria, a alquimia chinesa ali na Isso! E dietoterapia. mistura os três, então, né? O maracujá, a Vixe! camomila e você entra em coma, né, Eugênio? Nossa, e aquele aroma, né, Bianca, que abre a nossa mente, deixa a gente mais Maravilhoso. E aí, né, tranquilo. Eugênio, as atividadezinhas, a pessoa Sim, relaxar, ouvir uma música relaxar, calma, sim, alongar é muito bom para essas pessoas, né, sim, Eugênio? tirar, dispersar essa energia, né? Ou a gente pode até falar, até às vezes eu brinco com a pessoa, ai, mas eu tô muito raivoso, toma um chá. Então, você pega, compra um saco de. Sabe como que é? Aquele saco de pancada, dá umas porradas lá Sim, o pra você esvaziar, travesseiro, né? sim, Travesseiro, dá umas. esvazia. Sim, Esvazia. Aí a exatamente. pessoa, nossa, tem até aquela terapia do grito, né? Você já viu, né? A Sim, pessoa põe sim. aquilo pra fora. Né? O grito é uma forma de você exteriorizar isso, Cantar né? também é, não é? Ou quem canta seus males espanta. Cantar Fantástico, também Bianca. é. E aí, Eugênio, para Cantar, esse pessoal da depressão, que sim. tá xoxinho, o que a gente pode pensar de um chá yang, assim, para ela, por Um exemplo? chá yang. Bom, o gengibre ele é também, mas vamos pensar uma outra coisa mais fácil. O que a gente pode O pensar, gengibre Bianca? Né? fresco, ele pode ter uma ação que a gente não deseja, mas Não deseja, né? o gengibre seco é É, o puro yang, seco. né? Porque o seco ele vende até em pó, tudo, né? Aquela Você pode fazer. pastilhinha gostosa de gengibre Pastilhinha, seco, a gengibre canela. O que você seco, acha da canela? canela fantástica, né? Canela movimenta muito, né? O raminho de canela, tá certo que ele não é tão yang, mas o raminho de canela também tem um aroma gostoso Tem também, um né? aroma gostoso, porque ele devolve, gente, o yang e a força do Se coração. Não é isso? É, sim, porque os aromáticos, geralmente, eles vão abrindo isso também, né, Bianca? Os cítricos aromáticos abrem bem isso também, né? Você vê que a gente inspira, é gostoso, né? Abre nossas vias aéreas, né? É legal E também. para quem tem depressão, gente, mesmo que a pessoa fale assim: olha, eu não quero sair, eu não quero levantar, às vezes faz uma forcinha para carregar ela, porque o depressivo é assim: ele faz de tudo para não sair. Mas Sim, depois que ele sai e vê uma coisinha diferente, ele fala: ai, que bom que eu vim. Não é isso? exatamente. A paciência, vão ter mais paciência com ele para tirar ele. Na hora que você tirou ele do recanto dele, para coisas agradáveis, né? Pegar essa energia que ele tem e levar para coisas que agrade ele, né? Você Porque tem o que, algo que que te falta para agrada? ele? Iniciativa, não é isso? Sim. Pro Aí a gente tem que ser o ratinho, depressivo, né? É. isso, você tem que ser a iniciativa na vida dele. Leva uma coisinha que ele gosta. Ah, eu vou comer com você. Eu vou Sim, fazer junto com você. Porque para a sim. pessoa depressiva, a gente realmente precisa se emprestar para ela, não é, Eugênio? Exatamente, se doar, né? Naquele momento, aquela sua energia, que nem você falou, né? Compartilhar com ela, doar para ela, é o que ela precisa nesse momento. Aí, a partir do momento que ela começar a se caminhar, e a depressão tá se acabando, né? Mas Eu, esse processo é muito necessário, né? e Eugênio, para a gente fechar, o que você Sim. diria para a família, para os amigos, para as pessoas que estão em volta de quem está com sofrimento psíquico? Olha, para os familiares, não julgue a pessoa, porque o julgamento, as palavras, né, Bianca? As palavras têm muito poder. Cuidado com o que é falado para o depressivo. Uma palavra que você fala para o depressivo
pode piorar o quadro dele, levar a consequências assim que muitas vezes a gente não gostaria de ver na pessoa. Então, muito cuidado com o que é falado. É aquela coisa, se não atrapalha, se não ajuda, não atrapalha. Então, fale para a pessoa, tenha paciência. Não tenho paciência, melhor se fica calado, não fale. Ah, vamos lá, estou junto com você. Que nem a Bianca falou, o acolhimento. Esse é o melhor remédio aí que o depressivo precisa. E quem passou por situações de depressão sabe disso. Quem não passou não sabe, né? E todas as faculdades oferecem, não oferecem? Esse tipo de tratamento gratuito? Sim, até para os estudantes, para os familiares. Até um adendo no grupo de psicologia dos psicólogos mesmo, quem está fazendo psicologia, a coordenadora falou, nossa, a quantidade de pessoas que estão graduando em psicologia, a busca deles por terapia aumentou muito. E cada caso, Bianca, assim, de graduação da universidade que eu tô, se via assim, durante a pandemia, eu não sei se hoje mudou, né? Não comentaram mais, mas era cerca de 2 tentativas de homicídio, de suicídio por dia. Suicídio. Acredito, gente. Eu não sei hoje, mas deve ter aumentado por aí, por essa questão assim, um depressivo pode fazer? Pode. O ansioso também pode. Pode, né? porque ele está no ápice, né? Exatamente. Então Eugênio, não pode terminar. Não. Por isso que é assim, o cuidado no que falar para as pessoas, para os entes queridos, para o amigo, amiga. Mas é isso, Bianca. Acho que nosso tempo, infelizmente, acabou. Passou muito rápido. Passa rápido, Eugênio. Muito. Mas, vamos fazer um esquema aí para a gente fazer umas lives, né? A pessoa não precisa se expor, a pessoa entra, coloca a dúvida dela, porque às vezes é uma palavra, às vezes é uma mãozinha, às vezes é uma coisinha que tira a pessoa de um estado muito ruim. Exatamente. E devolve ela para o equilíbrio, né? Sim, eu topo, Bianca, a gente pegar um dia, fazer uma live, falar, vamos fazer uma live aberta para a pessoa não precisa se expor. Fantástico, eu pego o dia reserva para fazer essa atividade, essa caridade com o maior prazer que eu puder fazer ser o meu lado javali. Né? Isso. Ai, que gostoso. Eugênio, como sempre, super gratidão. Eu que agradeço, Você Bianca. sabe que o nosso tempo é curto, infelizmente. Sim. Porque se depender da gente, a gente fica 3 dias falando aqui, viu, gente? Ixi, a gente não para, Bianca. Vai dar live pro ano inteiro e ainda falta, né? O tempo para passar. Isso. Eugênio, gratidão. Muita luz para você, para os seus atendimentos, para os seus pacientes, para a sua família. Para você também, Bianca, muita prosperidade, muita saúde. Você é excelente profissional, ajuda muitas pessoas, que as pessoas continuem te procurando, que você continue ajudando, caminhando essas pessoas. Sou seu fãzaço, tá? A recíproca é absolutamente verdadeira. Eu agradeço. Eugênio, muito obrigada. Muito obrigado, beijo Bianca. grande. Muito obrigado. E, gente, obrigada por estar com a gente. Obrigado a todos. Até mais, Tchau, Bianca. obrigada. Tchau. Obrigado.